boa noite. Primeiro, eu queria que você falasse não só do resultado, mas do desempenho hoje. Mais um jogo em casa, mais um jogo que a equipe não consegue vencer, mas com as circunstâncias do jogo. Foi um bom resultado? Claro, principalmente contra uma equipe como a do Ituano, qual é a prateleira, né, que eles estão jogando, né, acostumado e jogadores, né, do nível que tem, uma equipe formatada, né, e a equipe de São Bento vocês estão vendo aí, né, que nós estamos tentando formatar ainda, falta ainda algumas coisas, a gente tem que melhorar, essa que é a grande realidade, nós sabemos disso. Mas, como você disse, as circunstâncias do jogo, né, e dos cartões amarelos que essa arbitragem acabou acontecendo, e depois o vermelho do 15, acabou sendo um bom resultado pela circunstância geral, se você analisar, claro, todas as circunstâncias que aconteceram durante o jogo. Professor, você disse arrumar o quê? O que está faltando ainda? Olha, eu sempre, quando você tem uma equipe já formatada, arrumada, você praticamente sabe a escalação, né? Como, por exemplo, vou citar um exemplo que para vocês é mais recente. O ano passado, você trocava uma peça, outra peça, mas assim você tinha já o esquema formatado, a maneira de jogar formatada, então não acabava não saindo. Se você for analisar, nós temos hoje terminado aí 2 partidas de uma outra maneira. A gente começou e acaba terminando pelas circunstâncias. E hoje, né, não sei se vocês devem ter reparado que a gente entrou de uma outra maneira, até para encaixar no jogo também do próprio Ituano. Eu acredito que até a expulsão a gente estava fazendo um jogo praticamente de igual para igual, um jogo muito disputado no meio de campo, né? E as duas equipes acabaram se respeitando até aquele momento da expulsão, e depois, é claro, a circunstância é aquela que nós já acabamos de falar aqui. Boa noite, Roberto. São Bento tem números bons defensivos, né? Sofreu 3 gols, mas no ataque é o pior ataque do campeonato com um gol marcado. Você considera que o ataque seja a principal preocupação do São Bento nesse começo de Série 2? Eu acredito que todos nós, né, nós sabemos disso, né? Nós já tivemos pênalti perdido, gols perdidos, né? Isso mostra que nós temos aí uma arrumação, ou quem sabe uma equipe bem definida, quem sabe do meio para trás, e ainda faltando peças, né, do meio para frente para a gente poder ainda ter um aproveitamento melhor. Se nós tivéssemos, claro, um aproveitamento melhor ofensivo, hoje a gente estaria brigando com certeza já entre aí o G8. E é claro que a falta desses gols fazem com que a gente sofra, né? Porque você fica sempre na eminência, né? De tomar um gol e perder de 1-0. E a gente sabe, por exemplo, nós fizemos contra o Primavera uma grande partida, perdemos gols, e aí aos 50 minutos nós acabamos perdendo. Eu acho que essa daí é bem que uma ilustração daquilo que você perguntou e daquilo que eu estou mais ou menos tentando mostrar ou dar como exemplo. Baseado nos próximos jogos que a equipe tem pela frente, né? Agora sai para jogar com o Taubaté e depois retorna a Sorocaba de novo em uma sequência importante. Queria que você falasse um pouco de como lidar com esses próximos jogos, porque o campeonato, ao mesmo tempo que ele é longo, ele é curto, né? Ele não te dá tanta chance de recuperação, né, nessa questão da pontuação. Como é que você vê esses próximos jogos e principalmente a próxima sequência dentro de casa? Nós vamos estar fazendo o 6º jogo na competição. E o 4º fora, né? Então, assim, o começo da tabela para nós, realmente, ela é meio que ingrata, né? Claro que a gente consegue depois virar a chave, como você falou. Mas o importante, assim, você tem que estar pontuando, até para você trazer esses jogos dentro de casa e poder ser mais decisivo, aonde que nós temos que ser forte, ao lado do nosso torcedor e tudo mais. Mas, como eu disse, né, hoje era uma partida para a gente equilibrar, né, porque daí nós estaríamos fazendo o 5º jogo, 3 fora, 2 dentro, e aonde que a gente teria que ter feito o nosso dever de casa. Então hoje nós estamos aí, acaba defasando. Claro que a vitória fora de casa contra o Grêmio Prudente, ele deu uma amenizada, né? E a gente tem que buscar ponto novamente fora para poder ter o contrassenso, o contrabalanço desses pontos que nós perdemos aqui dentro de casa. Professor Roberto, você já comentou sobre isso, mas foram 6 mudanças do time titular que começaram hoje com o Ituano. Teve pouco espaço amostral dos 11 em campo, né? A expulsão, se não me engano, foi aos 25 do primeiro tempo.
35. Até esse ponto, como você avalia o desempenho desses 6 novos titulares que a equipe teve no jogo de hoje? Nós acabamos hoje, assim, não é vamos dizer, por opção não, até por obrigação, né? Hoje nós tivemos aqui, por exemplo, o Buiatti estava fora, o Leandro Silva fora, o Chaves estava fora e o Natsu praticamente fora também, estava no banco numa emergência que nós poderíamos. Então nós tínhamos hoje 5 jogadores fisicamente aquém. Então assim, as trocas elas acabam sendo obrigadas. Isso nunca que é legal, nunca da maneira que a gente gostaria, mas é obrigado, a gente tem que fazer e vai ter que conviver com isso, né? Esperamos aí ter voltas de jogadores aí para jogo do Taubaté, mas ao mesmo tempo já perdemos também o 15, o que acabou nessas 2 últimas partidas sendo titular também da nossa equipe. Professor, hoje foi o segundo jogo do São Bento aqui no estádio Walter Ribeiro, segundo jogo sem gols, e a gente sabe que a torcida fica impaciente diante dessa situação, né, da falta de gols. O que você pretende dos jogos aqui em Sorocaba, quando pegar um adversário do nível do Ituano, como foi o nível do Votoranguense, para furar a defesa dessas equipes, já pensando nos próximos jogos aqui e até para o torcedor já poder se sentir um pouco mais calmo? Olha, eu acredito que é trabalhar dentro das nossas convicções, né? Nós, como você acabou de falar, nós perdemos hoje mais uma opção que nós tínhamos, que contratou, e nós perdemos aí por uns 15 dias, que foi o Lucas Macedo. Então a gente acaba tendo a falta, às vezes, de opções, né? Como eu acabei de falar, às vezes muita gente não sabe por que não joga esse, ou por que não jogou aquele. Claro que nós tínhamos aí uma opção do Natsu, que é um cara que nos ajudou muito no jogo do Votoranguense aqui dentro. Era uma opção ofensiva, mas ele praticamente sem uma condição física hábil, né? E a gente acabou optando de deixar ele fora para não ter uma contusão mais grave aí. Então assim, nós temos convivido com alguns problemas que nós temos que trabalhar. O trabalho ele tem que dar a continuidade até desses jogadores que entraram. Filipinho, no meu modo de ver, fez uma boa partida, né, que não vinha jogando. Então assim, você tem que estar ritmando, dando essas opções, e a gente espera que esses atletas eles possam compreender e aproveitar essas oportunidades que estão sendo dadas a eles. Professor, queria fazer aqui o roteiro do São Bento dessa competição. Na primeira rodada, a equipe joga bem ali no segundo tempo, tem a bola de matar o jogo, toma um contra-ataque, perde a partida. No jogo de Barueri, vocês tomam um gol logo no começo, depois tem uma falha, oriunda de uma falha, no começo do segundo tempo também, uma outra falha que praticamente foi fatal naquele jogo. E hoje a gente tem um jogador com 35 minutos e toma um amarelo, 2 minutos depois toma um cartão vermelho. Então são situações assim, será que o São Bento não está... O que está faltando para concentrar os 90 minutos? Né? É uma situação assim que eu queria entender. Que a equipe até, digamos, e a torcida apoiou no final do jogo. Né? Foi um grande resultado, a torcida aplaudiu a equipe do São Bento, porque entende que foi um grande resultado dentro do contexto. Está faltando essa concentração dos jogadores? Rapaz, você acabou de falar a palavra que mais eu bati na pré-eleição hoje. Concentração. Futebol, você tem que estar concentrado nos 90 minutos. Que eu concordo com você, perfeito. Foi talvez a pergunta bem chave daquilo que a gente está vivendo nesses momentos. O enredo, ele é muito por aí. Nós tivemos 94 minutos de concentração contra o Primavera, um jogo extremamente difícil. Tivemos a bola para matar e naquele mesmo momento nós acabamos errando e tivemos uma sequência de falha. Eu não sei se vocês se lembram, e nós tomamos o gol. 35 segundos. E nós tomamos o gol, uma bola rápida. Então poderia ter matado, quem sabe tomado um cartão e tudo mais, e a gente acabou perdendo. E contra o Oeste teve uma proposta de jogo. Talvez tenha sido assim, o jogo onde mais nós tivemos um controle de jogo, se bem que isso não ganha jogo, mas ele é um fator. E aí o que acontece? Num erro de uma montagem nossa de saída, nós tomamos o primeiro gol logo no início. E depois também por uma falta de concentração, né? E às vezes muita gente acha que às vezes o treinador puniu o atleta pelo erro, mas a gente tem que estar concentrado. E eu quero que eles entendam isso, que aqui é muito sério. Comprometimento tem que ser sério.
E o atleta tem que estar concentrado nos 90 minutos. E nós tomamos o segundo gol, que praticamente foi fatal. E a bola do jogo também uma outra que poderia, que era o pênalti. Mas, como você acabou de falar, a concentração, esses mínimos detalhes na hora de fazer, na hora de você não tomar, ela está sendo fatal. Aí, claro que entra vários fatores, né? Se você está 1-0, 2-0, o erro ele é atenuado. Né? Por exemplo, o ano passado nós tivemos um jogo de 5-5, aí você vai falar, pô, a defesa falhou pra caramba, só que o ataque fez. Aí o que acontece? Equilíbrio. Então, para você terminar com pontuação fora, você não pode, você tem que ter erro lá atrás, 0. E isso daí acaba sendo fatal. Então a gente tem que ter a feitura do gol, mas também nós temos que estar concentrado nesses mínimos detalhes na hora de se tomar gols da maneira que nós tomamos lá contra o Oeste, lá em Barueri. Fechamos, pessoal?